Olá pessoal, sejam bem-vindos. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo. Um exercício que caiu num concurso público do Instituto Federal Sul, Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: considere o sólido limitado pelo cilindro x² mais y² igual a 9, pelos planos z igual a 0 e z igual a 5 menos y. O volume desse sólido pode ser calculado através da integral. Aí ele te dá 4 opções de resposta, 2 integrais duplas e 2 integrais triplas. Perceba que não é necessário a resolução da integral. Basta montar a integral, definir aí os seus limites de integração, definir a ordem de integração correta e montar a sua integral e verificar qual delas se encaixa. Nesse caso aqui, o que nós precisamos saber? Primeiro, saber que o volume de um sólido, nesse caso, o volume de um sólido é uma integral tripla de uma porção do espaço R3, que aqui eu vou chamar de S, dV. Então, uma integral tripla. Ou essa integral tripla também é igual a uma integral dupla de uma região R, de uma função f, dxy, dA. Na verdade, ao resolver a primeira integral da integral tripla, você aplicando o teorema fundamental de cálculo, você elimina uma das integrais, elimina a primeira integral e cai numa integral dupla. Você passa a ter uma integral dupla em uma região R. Nosso problema é determinar se essa integral tripla aqui é uma destas ou se essa integral dupla é uma dessas. Vamos começar montando a integral tripla. Perceba que a primeira coisa que você precisa, que seria interessante fazer nesse caso aqui, é fazer um esboço do sólido, que aí tendo o esboço do sólido nós podemos determinar os nossos limites de integração. Vamos ver como é que fica o esboço do sólido. Vamos montar o nosso sistema tridimensional de coordenadas, o esboço do nosso sólido. Perceba que o nosso sólido é limitado por um cilindro, x² mais y² igual a 9. E x² mais y² igual a 9, nós sabemos que essa equação no plano xy representa uma circunferência de centro na origem e raio 3. Então, se você montar aqui uma circunferência de centro na origem e raio 3, você vai ter uma figura parecida com esta, uma circunferência de centro na origem e raio 3. Perceba que isso aqui é a base do nosso cilindro. Nosso cilindro nada mais é do que um cilindro que sobe aqui, formando aqui a nossa primeira superfície, seria a lateral do sólido. Ele é limitado também pelos planos z igual a 0. Perceba que o plano z igual a 0, esse aqui nada mais é do que o plano xy. Então a base do nosso sólido está no plano xy. E ele é limitado superiormente pelo plano z igual a 5 menos y. Z igual a 5 menos y é um plano inclinado, é um plano que corta esse sólido. Mas ele corta esse sólido em que pontos? Perceba que nessa equaçãozinha aqui, z igual a 5 menos y, que representa esse plano inclinado, quando y é 3, 5 menos 3 é 2, ou seja, o nosso plano inclinado ele corta o nosso cilindro nesse ponto. Y igual a 3, z igual a 2. E quando y é igual a menos 3, 5 menos menos 3 é 8. Então aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele corta o cilindro também nesse ponto. Ou seja, o cilindro é cortado nessa posição.
formando aqui o topo do cilindro. Imagina um cilindro sendo cortado e você vai ter um corte parecido com esse, formando aqui uma elipse. Então o seu sólido, na verdade, vai ocultar aqui algumas linhas, né? Seu sólido, na verdade, é esse sólido que aí está. Ele é representado por esse cilindro cortado no plano XY e cortado por um plano inclinado, que é o plano Z igual a 5 menos Y. Esse aqui seria o nosso sólido. Bem, do esboço do sólido, nós vamos tirar os nossos limites de integração. Nossos limites da integração para montar a nossa integral tripla, verificar se a nossa integral tripla é a letra C ou a letra D, ou aplicar o teorema fundamental do cálculo e, resolvendo uma das integrais daqui, montar a integral dupla e ver se é a letra A ou a letra B. Os limites de integração são os limites das variáveis x, y e z. Perceba que as variáveis x e y têm os seguintes limites de integração. Se você destacar a base do sólido no plano XY, você vai ter uma vista superior desse sólido, você vai enxergar a base desse sólido daquela forma. Você vai ter aqui uma circunferência, essa circunferência é dada pela equação x² mais y² igual a 9, ou seja, uma circunferência de centro na origem e raio 3. Esse ponto é o 3 e esse ponto é o menos 3. Esse aqui seria a base, né? A base do seu sólido. Você está olhando o sólido aqui, uma vista superior do sólido, olhando o plano XY. Então no plano XY vai ter aquela representação. Bem, o que nós precisamos são de limites, né? Limites da integração. Vou começar destacando um limite aqui para a nossa variável x. Perceba que a nossa variável x, ela parte deste ponto até este ponto. Perceba que o que eu estou colocando aqui é uma opção. O primeiro intervalo que você destaca é o intervalo numérico. Então nós temos aqui um primeiro intervalo aí, que é o intervalo entre menos 3 e 3 para a variável x. Então x está entre menos 3 e 3. E o y depende da nossa equaçãozinha. Perceba que o y aqui está ao quadrado, né? Então se você isolar o y, você vai ter que y² é igual a 9 menos x², ou seja, o y é igual a mais ou menos, nós temos sinal positivo e negativo, a raiz quadrada de 9 menos x². Esse mais e esse menos representam os valores de y que estão acima do eixo x e estão abaixo do eixo x. O que está acima do eixo x é o mais, raiz quadrada de 9 menos x². O que está abaixo do eixo x é o menos, raiz quadrada de 9 menos x². Então, a nossa variável y está, se nós tomarmos um ponto aqui qualquer no eixo x, a nossa variável y está deste ponto até este ponto, né? Qualquer que seja o valor que você pegar no eixo x e menos 3 até 3. A variável y varia de um ponto qualquer na circunferência na parte de baixo até um ponto correspondente na circunferência na parte de cima. Então a sua variável y está entre menos raiz quadrada de 9 menos x² e mais a raiz quadrada de 9 menos x². E a variável, basta olhar aqui, se nós pegarmos qualquer ponto aqui dentro da circunferência que forma a base do sólido, ponto qualquer aqui, e subirmos esse ponto, perceba que
nós vamos encontrar esta superfície. Nós saímos na altura do plano XY, que é o z igual a 0, subimos aqui até encontrar o plano inclinado, que é o z igual a 5 menos y. Então, a nossa variável z está entre 0, menor ou igual a z, menor ou igual a 5 menos y. Com esses limites de integração, esses 3 limites de integração, nós podemos montar a nossa integral tripla, né? A nossa integral tripla dessa porção do espaço S dv. Então, vamos montar aí a nossa integral tripla e verificar se essa integral tripla é a letra C ou a letra D. Se não for, aplica o teorema fundamental do cálculo e vê se a integral dupla, né? A integral dupla que você tira resolvendo a primeira integral é a letra A ou a letra B. Bem, vamos começar montando aqui a integral de menos 3 até 3. A integral de menos 3 até 3. Da integral de menos raiz quadrada de 9 menos x quadrado até mais a raiz quadrada de 9 menos x quadrado, da integral de 0 até 5 menos y dv. O diferencial do volume é a ordem de integração. A ordem de integração é dx, dy, dz, depende aí da maneira como você monta a sua integral. Nesse caso aqui, a primeira integral é essa, uma integral em relação a z, então dz. Essa integral é integral em relação a y, dy, e essa integral, menos 3 até 3, intervalo da variável x, dx. Então, vou verificar se nós temos essa integral nas opções. Então, perceba que aqui, ó, na letra C, integral de menos 3 até 3, integral de menos 9 menos x quadrado até 9 menos x quadrado, da integral de 0 até 5 menos y. E a ordem de integração, dz, dy, dx. Então, nesse caso aqui, a resposta para essa questão é a letra C. Essa seria o nosso gabarito. O que nós fizemos? Fizemos um esboço do sólido. Na verdade, o esboço do sólido seria até um passo desnecessário se você entende, né, que a variável z sai do plano xy, que é o z igual a 0, até o plano inclinado z igual a 5 menos y. Então, o esboço do sólido seria até desnecessário nesse caso. Mas a base, né, a base é para determinar os intervalos de variação de x e y. Detalhe importante, que essa é uma ordem de resolução. Você poderia pegar de menos 3 até 3 em y e isolar x. Também é uma possibilidade. Normalmente você isola o x primeiro para fazer o y em função de x, que é o hábito, né? Então o hábito aqui ajuda, porque você já sai na resposta correta aqui. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Muito obrigado.